Olá, pessoal do nono. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre de onde vem o nome dos elementos, tá? Então, alguns nomes de elementos indicam uma propriedade daquele determinado elemento. O que seria uma propriedade? Seria aquilo que ele faz, algo que ele produz, algo que chame atenção. Um exemplo que nós temos aqui é o cloro, tá? Cloro vem do grego chloros, que significa amarelo esverdeado. Por quê? Porque na forma gasosa ele apresenta essa cor, tá? Ele apresenta essa coloração aí, amarelo esverdeado. Então, gente, aqui eu trouxe algumas figuras para vocês observarem, né? Sobre os personagens que são representados pelos elementos químicos. E no caso aí o cloro, né, é representado por essa personagemzinha aí, amarela e esverdeada, né. Então, inalar o gás cloro pode provocar queimaduras nos olhos e levar à morte. Então, essas figurinhas, elas vieram com uma curiosidade do que o cloro faz realmente, tá? Uma das propriedades do cloro. Agora, a gente vai tentar entender aí o fósforo. Fósforo, em grego, é o que traz luz. Justamente quando a gente acende, né, o fósforo, você percebe que ali produz luz, né, produz o fogo. Então, algumas formas de fósforo brilham no escuro. Esse tipo de fósforo a gente chama aí de fósforo fosforescente, tá? Em termos de fogo, ali tá errado, tá? Porque a legenda da figura veio com esse nome. Então, ele quer dizer, em termos de fogo, é o fósforo vermelho o mais inflamável de todos, tá, pessoal? Então, por isso que, geralmente, quando você compra ali, né, a caixinha de fósforo, você vê que aquele vermelhinho, ele é mais inflamável, tá? Bom, agora vamos falar do césio. Césio vem do latim caesius, que significa céu azul, uma referência à cor produzida por esse elemento quando colocado em uma chama. E a gente chama esse procedimento de teste de chama. Então ali, né, o personagem, ele tá mostrando essa chama de cor azulada. Então, o césio, gente, é um dos elementos aí mais reativos e ele explode violentamente quando está em contato com a água. Então, agora a gente vai partir para um assunto aqui dos isótopos. Esse assunto aqui, ele é tranquilo, é fácil, basta você ter empenho mesmo para estudar. Então, antes da gente começar a entrar mesmo no conteúdo de isótopos, eu vou fazer uma revisão com vocês. E a gente fez essa revisão lá no livro 1, né? A gente falou sobre a estrutura do átomo lá no livro 1, no capítulo 2, quando a gente falou dos átomos, quando a gente falou dos prótons, quando a gente falou dos nêutrons. E vocês sabem que o átomo, gente, ele tem um núcleo, né? Aqui é representado nesse desenho. Aqui tem o núcleo. E vocês sabem que o núcleo, ele é constituído de prótons e constituído de nêutrons. Então, o que acontece nesse sentido, tá, pessoal? Prótons possuem carga positiva e nêutrons não possuem carga. E os elétrons, que são essas bolinhas aqui que estão se movimentando aqui, tá, gente? Eles possuem carga negativa. Isso foi o que a gente estudou. Então, eu estou revisando antes da gente entrar na parte realmente do conteúdo de isótopos. Para vocês não ficarem perdidos. Eu não lembro. Mas a gente não vai falar muito dos elétrons. A gente vai falar mais dos prótons e dos nêutrons, tá? Então, pessoal. Então, você sabe que um elemento químico é formado
por átomos de mesmo número atômico, tá? Eu vou explicar para vocês o que seria esse número atômico, apesar de que nessa aula a gente já viu o que é um número atômico. Mas aí vocês vão entender melhor quando eu mostrar para vocês a leitura da questão da massa e do número atômico. Então, mas, por exemplo, nós temos uma seguinte situação. O cientista, ele está analisando uma amostra de um elemento químico, tá? E aí ele pegou o oxigênio para fazer essa análise. E lá nessa análise, ele encontrou, né, átomos de oxigênio, né? Ele está estudando oxigênio e só vai encontrar oxigênio. Só que quando ele fez uma análise do número de massa, ele percebeu que essa massa tinha massa de 16, 17 e 18, tá? Então, na tabela periódica, o oxigênio ele é representado dessa forma, né? 15,999. Só que o correto é você arredondar para 16. Mas isso a gente vai tentar entender mais na frente porque que os númerozinhos são quebrados. Mas agora não é o foco sobre isso, tá? Então, gente, por que o oxigênio, então, tem a massa aí 16 e por que ele tem massa 17 e 18? Isso quer dizer que é um outro oxigênio, né? Por que isso está acontecendo, tá? Então, ali a gente tem a massa, 15,999, que seria 16. Então, voltando à pergunta que eu estava fazendo anteriormente, né? Se eles são todos átomos de oxigênio, por que a massa está diferenciada? Por que tem 16, 17 e 18? Então, gente, a resposta é simples, tá? Embora todos tenham o mesmo número de prótons, tá? Ali na parte do núcleo, lembra que eu estava falando para vocês lá na estrutura do átomo? Mesmo tendo o mesmo número de prótons, eles podem possuir um número de nêutrons diferenciado. Aí a sua massa vai mudar. Então, o que faz realmente um oxigênio mudar da questão aí, tá? Da massa 16 para 17 é o número de nêutrons. Lembra que eu falei que o nêutron, ele não tem carga nenhuma, nem positiva nem negativa, ele é neutro. Por isso que ele é chamado assim, tá? Então, os átomos de um elemento químico que tem número de massa diferenciado, a gente chama de isótopo. Então, o oxigênio, ele é um isótopo, justamente porque ele possui essa massa diferenciada. Ele possui massa 16, 17 e 18, tá? Então, agora a gente vai entender aqui o do hidrogênio. Aqui nós temos um hidrogênio leve, né, ou prótico. Então, a gente tem ali uma questão da massa dele que está concentrada no seu núcleo. Esquece o elétron. A gente não está estudando elétron, que é a carga ali negativa em cinza. Que é essa bolinha aqui. Vamos estudar aqui, nessa parte do núcleo, tá? E aqui a gente tem o hidrogênio, só que a gente chama de hidrogênio pesado, ou a gente chama de deutério, tá? Ou seja, ele tem aí no caso, uma massa aí de 2, ou seja, tem carga positiva e tem ali o nêutron, tá? Que está representado ali na bolinha azuladinha, que é essa aqui. E aí nós temos o trítio ou tritério. Então, o hidrogênio aí no trítio ou tritério, né, a gente já tem ele com outro nome. Ou seja, nós temos aqui a carga positiva, que é do próton, né, aqui representando aqui essa bolinha. Nós temos 2 nêutrons, então a gente chama de trítio ou tritério. Então vamos relembrar novamente, tá? Hidrogênio leve ou prótio, A igual a 1. A gente tem aí um próton, tá?
E aqui a gente tem hidrogênio pesado, o deutério, A igual a 2. Aí a gente tem um próton e um nêutron, tá? E a gente tem aqui o hidrogênio trítio, ou tritério, você pode representar aí na letrinha A igual a 3. Ou seja, você tem um próton e 2 nêutrons, tá? Então, por isso que a gente chama esses isótopos aí de hidrogênio dessa forma. Todos os elementos químicos naturais, né, possuem isótopos, mas os artificiais também possuem isótopos, tá? Não é só porque é natural que só eles vão ter. Não, os artificiais, aqueles que são produzidos de forma artificial lá no acelerador de partículas que eu falei para vocês logo no início dessa aula, né? Eles também podem ter elementos químicos que, na verdade, podem ter aí a massa variada, né? Ou seja, o número de nêutrons pode variar também. Então, por isso, às vezes escrevemos o símbolo dessa forma, tá? Ó, a gente tem aí um exemplo, beleza, pessoal? O exemplo é o carbono. Então, eu coloquei a letra C, que representa o carbono. E o carbono, ele tem massa 12, tá? E, no caso aí, a gente chama isótopo, né? Isótopo do carbono. Massa 12. E aí, eu coloco o 12 ali em cima, tá? E aí, gente, eu posso também escrever de outra forma. Que forma seria essa? Tá? Então, eu tenho ali o carbono, eu posso colocar o 12 na parte de cima e o número atômico na parte de baixo, que é o 6, tá? Então, o número da massa 12 ali e o número atômico embaixo. Ou eu posso também escrever dessa forma: isótopo carbono traço 12, tá? Que é o número da massa. Ok? Então, fica basicamente dessa forma. Você pode representar, por exemplo, se cair na prova, em uma prova de vestibular, por exemplo, você pode representar assim, nessas 3 formas, tá? Então, os isótopos de um mesmo elemento químico possuem as mesmas propriedades químicas, ou seja, eles vão fazer a mesma coisa, tá? Mas essas propriedades dependem também do número de prótons do átomo e não do número de nêutrons. Então, eles vão ser a mesma coisa, dependendo se o nêutron estiver variando ou não. Mas algumas propriedades físicas são diferentes, pois dependem em parte da massa, ou seja, do conjunto, né, daquele átomo. Então, cada elemento químico é formado por uma determinada proporção de isótopos. Vamos pegar o exemplo do oxigênio, tá, pessoal? Então, olha só. O oxigênio, ele tem a massa 16, tá? Lá, quando a gente falou sobre o oxigênio, vocês viram que não é só 16 a massa dele. Ele pode ter 16, ele pode ter 17, 18. Só, gente, que por que o 16 é o escolhido, tá? O 16 ele vai ser o escolhido porque eles vão escolher a questão da porcentagem aproximada de cada isótopo de oxigênio. Então, eles vão escolher a porcentagem sempre maior. Então, a gente tem aqui a porcentagem de número de massa 16, né, no oxigênio, de 99,7%, tá? E aqui, a gente tem aí o número de oxigênio com massa 17, numa porcentagem de 0,38%. E a gente tem aí o oxigênio de massa 18, na natureza, né? Representado aí em 0,2%. Então, por isso que a massa 16 é a escolhida, tá? Por isso que o número 16 fica representando o oxigênio, porque eles vão escolher o que, na verdade,
tem em maior concentração, tá? Que no caso ali, 99,7%. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a questão dos isótopos artificiais, né? Aqueles que eu falei para vocês lá no início, onde a gente comentou sobre o acelerador de partículas. E eu também comentei que eles eram bastante instáveis, né? E no caso, esses tipos de isótopos, eles possuem muita energia. E quando eles se estabilizam, eles acabam, pessoal, por emitir partículas e energia de seu núcleo. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo sobre fissão nuclear. Como é que gera energia a partir da fissão de um átomo, né? Por isso que é chamado de fissão nuclear, porque vai quebrar ali o núcleo do átomo. Então a gente tem essa bolinha, né, que é o nêutron. O vermelho é o próton. E o nêutron, né, ele quebra ali, né, faz uma fissão no núcleo do urânio. E fazendo essa fissão, o urânio libera energia. E aí ele vai se transformar em 2 novos elementos, tá? Inclusive, eu vou repetir para vocês aqui verem, né, os 2 novos elementos. Então, os 2 novos elementos é o bário e o criptônio, tá? Então, no caso aqui, gerou um núcleo que formou o criptônio e aqui formou o bário, tá? Com isso, o número atômico pode mudar, originando outro elemento químico, a partir desse processo de fissão também que eu mostrei para vocês. Alguns isótopos de urânio, tanto os naturais ou como os artificiais, que são produzidos lá no acelerador de partículas, transformam-se lentamente em chumbo. Então, se ficar ocorrendo o tempo todo uma fissão nuclear em urânio lá no acelerador de partículas, ele vai se tornar outro elemento químico, vai se tornar um chumbo. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.